O nosso tema de hoje, o nosso tema de estudo, ele é muito interessante, muito atual, ligado ao teu cotidiano, ao teu dia a dia. E o tema é procrastinação. Pare de enganar a si mesmo. E por que ele tem esse pare de enganar a si mesmo vinculado à procrastinação? Porque geralmente as pessoas que ficam procrastinando ficam sempre esperando que as coisas melhorem, que a vida melhore, que as coisas mudem. Dificilmente elas assumem que o problema é com elas próprias. Então, se você tem essa sensação de que na sua vida algo não está se realizando, não vai bem, fique conosco que nós vamos falar sobre esse tema de maneira profunda e ampla. Olá amigos, eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social e sou escritora. E meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor, autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo Roosevelt. E a autoliderança é uma escolha que te conduz para ter o seu domínio pessoal. E com esta capacidade, você pode alterar os seus comportamentos e tornar-se altamente produtivo e feliz. E nós vamos estar hoje falando com você que não tem produtividade ou se tem, apresenta uma pequena produtividade. Tem aquela sensação de que a sua vida está virando em círculos e que a vida realmente não progride, não sai do lugar. Não consegue cumprir com as suas rotinas pessoais, nem tampouco as rotinas profissionais. Enfim, vive negligenciando com suas atividades, deixando sempre para depois, sempre para outra hora. Então, se você percebe que tem uma dessas atitudes, um desses comportamentos, este assunto é para você. E é urgente você saber como sair dessa situação problemática. Nós vamos estar lhe passando algumas orientações para que você saia desta vida de sofrimento. E nós queremos e vamos estar torcendo para que você, adquirindo esses conhecimentos, você aplique diretamente e imediatamente na sua vida. Muito bem. Então a procrastinação, para a gente começar a mergulhar no nosso tema, dar os próximos passos, ele cria uma situação ilusória, porque raramente alguém diz: minha vida não vai para frente porque eu procrastino. Eu empurro tudo que eu posso empurrar. Se eu puder enrolar, se eu puder deixar para amanhã, dificilmente alguém diz isso. Ela fala como se a vida conspirasse contra ela, como se ela fosse inocente, e o tempo é que passa rápido demais, é o dia que voa, é a vida que viaja rápido, e não é essa a realidade. Então, entender exatamente os aspectos da procrastinação, como é que nós roubamos os nossos próprios sonhos, como é que nós acabamos com a nossa vida, com as nossas expectativas de futuro, é sempre muito importante. E nós tivemos interesse por este tema, foi de acordo com a nossa experiência no ensino, né? Onde nós percebemos que vários alunos têm o problema de procrastinar. É um problema recorrente, porque vários deles nos treinamentos, nas aulas, nos depoimentos colocam que não conseguem fazer todas as atividades que deveria ser feito. Porque eles empurram para amanhã, eles empurram para depois. Já se tornou um vício na vida deles. E dentro disso, dentro desse exercício de autossabotar-se, de fazer mal para si mesmo, de prejudicar-se, nós fazemos uma vez, duas, três, quatro, e quando percebemos, nós educamos a nossa mente e cérebro a trabalhar dessa forma. Ele não começa a procurar soluções, ele começa a procurar justificativas para não fazer. E o aspecto do dia a dia, quando você está procrastinando, é que você tem várias atividades, às vezes muitas até, e não consegue concluir nenhuma. Não consegue cumprir a rotina do dia. Apresenta pouquíssimo rendimento.
Chega no final da tarde, não conseguiu concluir nada, não conseguiu executar praticamente nada do que havia tido como tenho que fazer hoje e não consegue. Na realidade, é uma pessoa que vive frustrado. Nós temos certeza que você, quando fica procrastinando, fica frustrado porque começa a perceber que as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos nunca se realizam. E nós temos uma verdade essencial, que todo procrastinador, e se você for um deles, você vai verificar que é isso que acontece, porque todo aquele que procrastina não tem senso de prioridade, não sabe elencar o que deve ser realizado primeiro ou aquela atividade ou aquele compromisso que é o preferencial do dia. E aí, você pode estar pensando assim, mas quer dizer que procrastinar é um problema relacionado à má administração do tempo? Completamente. Então não é somente aquele que enrola. Todas as vezes que eu não sei, não tenho habilidade em administrar a minha vida dentro do tempo disponível e dessa forma vão se avolumando compromissos, o que é prioridade é tratado como um assunto qualquer. Todo assunto de procrastinação está relacionado à má gestão nossa no tempo. Então, só para reforçar, né? Procrastinação é aquele comportamento, aquele vício, aquele ato que você tem de prolongar a solução dos problemas, a solução das atividades ou a resolução dos seus compromissos. É sempre deixar para depois. Depois a gente faz isso. Amanhã a gente vê. Esse assunto a gente vê amanhã. Então, essa é a fala de quem procrastina. Então, está sempre colocando os seus compromissos, os seus afazeres para um outro momento, nunca para agora. E nós cremos que você já percebeu ou já esteve envolvido numa situação mais ou menos assim. Sabe aquele dia que você levanta e tem 6 coisas, 6 atividades, 6 compromissos para realizar durante o dia? Você tem que ir ao banco, você tem que levar as crianças para a escola e ir buscá-las, né? Com certeza. Você tem que passar no trabalho, mesmo que você esteja no home office, você tem que entregar aquele relatório físico que você se comprometeu com o seu gerente. Você tem que passar no mercado, está faltando algumas coisas na sua despensa e você precisa fazer a tarefa do curso e pagar uma conta na internet. Então você tem 6 atividades para resolver nesse dia e você sai e começa a resolver as suas atividades. Quando chega no final da tarde, você conseguiu realizar 4, mas 2 ficaram para trás. 2 ficaram sem resolver, foram jogadas para serem resolvidas amanhã ou sabe lá, Deus quem sabe, né? Então, você começa a imaginar, se você deixou hoje 2 tarefas sem executar, no decorrer da semana, quantas ficarão sem execução? E no mês? E no ano? Quanta coisa vai ficar sem ser resolvida e vai te deixando frustrado. Agora, tem uma outra situação também que você às vezes nem tem essa programação de 6 atividades no dia, mas você sabe que você correu o dia inteiro. Levantou de manhã e foi fazendo uma série de compromissos, não parou um minuto, essa é a sensação que você tem, é que você trabalhou e quando vai ver, resolveu muito pouco. Então é fundamental entender isso. Quando falamos em procrastinação, na mente da maioria das pessoas deve parecer um tema superficial que nem mereceria tanta atenção. Qual o problema de empurrar isso para amanhã? Qual o problema? Qual a gravidade? E aí é que vocês precisam entender ter uma visão mais abrangente do assunto. A questão não é empurrar de hoje para amanhã. A questão é empurrar de hoje para amanhã isso, de hoje para amanhã aquilo. Então é a longo prazo que você vai priorizar
priorizando intuitivamente, automaticamente, priorizando o que você gosta, priorizando o que é mais fácil, priorizando o que dá prazer, priorizando o que é mais conveniente fazer. O que vai se avolumando? O que vai ficando para depois? O que vai acumulando? As piores tarefas, as mais difíceis, as mais complexas. Quais são os compromissos que vão se avolumando? Os que vão dar mais problema depois. Então é importante entender isso. É um hábito, é um vício mental, é uma maneira de se comportar que talvez, olhando só o dia de hoje, não apresente grandes transtornos, mas olhando isso a longo prazo, acaba com a sua vida. E sabe aquele dia que você tem uma sensação de que as coisas não conseguem ser resolvidas, porque elas aparecem constantemente, né? E você começa a ter a sensação de que a sua vida está virando em círculos, né? Ela está virando em círculos, você não consegue resolver algumas atividades, quase que em hipótese alguma. Mas vamos pegar um exemplo bem simples, né? Bem simples, para que isso fique claro para você. Tá? Para você que muitas vezes tem essa sensação. Sabe aquele dia que você levanta e vê que tem um monte de roupa para passar, né? Tem um monte de roupa para passar e você fala assim: ai, quanta roupa para passar nessa casa, meu pai. Poxa vida, vocês sujam muita roupa. A máquina lava, mas eu que tenho que passar. Vai. Passa para terça-feira. Terça-feira você olha naquele monte de roupa e fala assim: hoje eu não posso deixar de passar essas roupas. Hoje eu não posso deixar. Termina a terça-feira e você não passou uma peça. Daí, quarta-feira. Quarta-feira você olha de novo no monte de roupa e você viu que aumentou a quantidade de roupas para passar. Daí você fala assim: ai, hoje eu preciso passar pelo menos algumas peças que eu vou precisar usar hoje à tarde e amanhã. E daí você passa só algumas pecinhas, tá? E termina o dia. Na quinta-feira você volta de novo, olha aquela montanha de roupa para passar e você fica desanimado ou desanimada. E fala: meu pai, esse monte eu não venço de jeito nenhum. Mas o pessoal da minha casa suja demais roupa. Pelo amor de Deus, é impossível vencer esse monte de roupa. E não faz nada na quinta-feira, chega a sexta, você olha de novo naquele monte e fala assim: olha, é impossível. Passar roupa nessa casa é impossível. Impossível. E o pior de tudo é quando você, na sexta-feira, olha para aquele monte de roupa e chega na conclusão que você não tem controle algum sobre aquela atividade. Você foi deixando de um dia para o outro, do outro dia para o outro dia, do outro dia para o outro dia. O que aconteceu? Agravou-se. O monte de roupa agora virou uma montanha, e você só reclamou, passou meia dúzia de peças e a montanha lá permanece. E daí você vai ficar com essa sensação de frustrado porque sabe que aquela atividade está totalmente fora do seu controle. E você deve estar pensando assim: mas Jô, você está achando que isso aí é um grande problema? Vocês falaram que isso pode acabar com a minha vida, com a minha paz, com o meu futuro, com os meus sonhos, mas será que isso teria essa gravidade? Entenda uma coisa: o que é que rouba a nossa paz? Não são as grandes tragédias, não é todo dia que morre alguém amado, não é todo dia que você bate o carro, não é todo dia que a sua empresa fala. Isso não acontece todo dia. O que rouba a nossa paz são esse tipo de situações cotidianas, pequenas, corriqueiras, aparentemente insignificantes. São as coisas pequenas. De vez em quando acontece uma catástrofe da nossa vida, mas essas coisas pequenas todo dia acontecem. Então é importante entender que o que rouba a nossa paz não são os grandes acontecimentos, é a má gerência desse tipo de situações simples e comuns. Nós vamos lhe apresentar alguns passos para a sua transformação.
E é importante você saber que nós estudamos este assunto há muito tempo e conseguimos mudar a nossa vida fazendo isso. O que nós vamos lhes apresentar, o que nós vamos apresentar para você é importantíssimo que você assimile e pratique para mudar de vez a sua vida. Então nós temos 5 posturas que nós vamos lhe apresentar agora. A primeira postura é você iniciar o exercício do já, tá? Por quê? O procrastinador, você que está procrastinando, você ensina o seu cérebro que tudo que vai fazer pode deixar para depois, pode ficar para um outro momento, pode ficar para amanhã ou para quando der para fazer, tá? Então você ficou programando o seu cérebro, consciente ou inconsciente, ok? A grande e boa notícia é que você pode reprogramar o seu cérebro, fazer uma reprogramação mental. Então, toda vez que você falar que vai fazer algo, você adote o exercício de fazer já. Eu vou levantar, já levanta da cama. Eu vou tomar um banho, você deve exercitar o já e tomar banho. É mais ou menos como quando nós éramos criança. Eu tenho certeza que você vai lembrar dessa história. Lembra quando a gente era criança e nós brincávamos assim, de esconde-esconde, né? E quando ficava a pessoa que ficava no pique, né? Esse era o nome que eu utilizava, ficava no pique. Então ele contava assim, e todos os outros iam se esconder, né? Quem estava no pique contava 1, 2, 3, já! E saía à procura dos companheiros que estavam escondidos. Afinal de contas, era o esconde-esconde. Um outro momento, quando nós éramos criança, que a gente fazia esse exercício do 1, 2, 3 e já, é quando nós estávamos, por exemplo, na piscina, né? A gente ficava 3, 4 crianças ali e um deles, ou todos eles, gritavam ao mesmo tempo. 1, 2, 3, já! E todo mundo pulava na piscina. E assim, outras brincadeiras, né, que faziam parte da nossa vida, como a corrida, né, ficava aquele grupo enorme de criança e alguém falava em voz alta, 1, 2, 3, já! E todo mundo saía na competição da corrida para ver quem chegava primeiro. Nós vamos reprogramar a nossa mente, o nosso cérebro, com essa brincadeira. Vamos começar a brincar dessa forma com o nosso cérebro e para ele ir se acostumando quando nós falarmos 1, 2, 3, já, é para fazer já. E vai fazendo, repetindo esse exercício até ficar assimilado na sua postura. Virou hábito, daí fica natural, né? Então, quando você falar assim, eu vou escrever 10 páginas do meu livro. Você fala assim pro seu cérebro, fala para você mesmo, né? Óbvio. 1, 2, 3, já! Começa a digitar o capítulo que você se propôs a escrever ou as páginas que você está querendo escrever do seu livro. Ou, digamos que você quer passar uma roupa, ou fazer uma alimentação, ou fazer a tarefa do seu curso, é contar. 1, 2, 3, já! E começa a sua atividade no já, hein? É como quando nós éramos criança. No já saíamos correndo, no já saíamos procurando quem estava escondido, no já pulávamos na piscina e assim nós vamos reprogramando a nossa mente. Pelo que nós podemos entender, tudo trata-se de educação mental. O seu cérebro é uma máquina que aprende e aprende o tempo todo. Dessa forma, livrar-se da procrastinação é educá-lo a trabalhar de uma outra forma. Não ensiná-lo mais a achar uma boa desculpa para tudo, mas sim uma determinação para fazer tudo e sentir-se feliz, satisfeito na conclusão de cada tarefa. Tudo é um processo de educação. Exatamente.
E o segundo passo para a sua transformação é que você elimine o excesso de atividades. Porque muitos de nós têm na sua concepção que quem procrastina, quem adia suas tarefas, é aquela pessoa que não gosta de fazer muita coisa, né? Não gosta de fazer grandes atividades, não gosta de ter grandes compromissos e quando tem, joga pra frente e não resolve nada, tá? Mas não não fica somente com esse grupo de pessoas. A procrastinação também está com as pessoas que têm excesso de atividade, as pessoas muito ocupadas, tá? Então ela tem um grande número de compromissos e muitas vezes ela fica procrastinando sobre esses compromissos. Por exemplo, você tem 5 atividades para resolver hoje. Você levantou hoje e tem 5 atividades para resolver. A primeira atividade, você tem que deixar o seu carro na oficina, porque ele está apresentando alguns probleminhas. Segundo, você tem hoje, inevitavelmente, você tem que concluir o trabalho do seu planejamento trimestral que você tem que entregar para o seu gerente, tá? O planejamento trimestral tem que ser concluído. Então você precisa fazer essa atividade. Terceiro, você precisa falar com o seu gerente lá no seu banco. Você tem que passar no banco hoje, falar presencialmente com o seu gerente. Você tem que passar no pet shop para pegar o medicamento do seu cão. E tem que passar no hortifruti, apanhar algumas frutas e algumas verduras, alguns legumes, porque você está sem nada na geladeira. O que é que você faz? Como você tem esse monte de atividade e sabe que o seu tempo é pequeno para a realização de todos, você passa na oficina correndo, deixa o carro lá com o mecânico e pega um Uber, vai para o seu trabalho porque você tem que concluir o planejamento do seu mês. Depois sai, dá uma passadinha no banco, mas não conversa direito, não conseguiu falar direito com o seu gerente. E assim passa o dia, tá? O que aconteceu? Excesso de atividade, alguns você adiou para fazer amanhã, que nem as compras no hortifruti, você vai deixar para amanhã porque não vai dar tempo, não deu tempo mesmo. Agora, amanhã, meu amigo, você vai precisar voltar na oficina. Sabe por quê? Você não explicou direito que o seu carro tem. Você não deu atenção para aquele compromisso daquele momento. Então não explicou direito para o mecânico, vai ter que voltar amanhã, falar com o mecânico. Passou no banco falar com o seu gerente, mas você não falou todos os itens que você deveria ter falado. Vai precisar voltar novamente no banco. Então, esses exemplos que nós acabamos de dar é para que você comece a imaginar a sua vida, como é que você faz, como é que você executa as suas atividades quando você tem esse excesso. Se você faz essas atividades de acordo com como deve ser feito, respeitando cada atividade no seu mais alto grau de qualidade, ou você vai ter que refazer novamente. E a questão então é qual? O procrastinador não é apenas aqueles que vão adiando seus compromissos conscientemente, mas aqueles que fazem isso por um problema de má gestão e má percepção do tempo. Qualquer pessoa olhando de fora já sabe que era claro que não ia dar para cumprir todos os compromissos que devem ser cumpridos, menos ele. Então a questão é, você é um procrastinador? Como é que eu sei? Tá, com muitas ou poucas tarefas, você conclui. É essa a palavra-chave. Se você consegue chegar no seu dia, estava cheio de coisa e concluiu todas com perfeição, com êxito, aí tá tudo certo. Mas a questão é, quando você vai fazer o seu checklist do dia, quando você vai passar em revista o seu dia, você percebe a quantidade de coisas feitas hoje que vão aparecer amanhã de novo como prioridade, porque foram mais ou menos feitas, ou pelo menos não foram concluídas. O terceiro passo para a sua transformação é você aprender a definir prioridades
nas suas atividades, é verificar qual é a prioritária, qual compromisso que tem que ser resolvido de imediato, qual a atividade que tem que ser feita em primeiro lugar. Então você tem que aprender a definir essas prioridades, porque enquanto você não souber definir prioridades, você vai estar administrando as suas atividades de acordo com alguns estímulos externos. Por exemplo, você vai começar a executar as tarefas que você mais gosta, né? Aquelas que você não gosta, você vai deixando de lado. Você só vai fazendo aquelas atividades que você gosta de realizar, sente prazer. Então, essas você realiza. As que você não gosta, vai amontoando. E outros compromissos que você também lança a mão e já vai fazendo, são aquelas atividades mais fáceis, os compromissos mais rápidos. Você também vai, ter facilidade e por ser fácil, você vai executando também. Ou quando você, ao invés de estar fazendo as atividades que são de sua responsabilidade, você fica atendendo as outras pessoas. Por exemplo, você está indo para a cidade, né? Está indo para um determinado local da sua cidade. E os outros companheiros, sabendo que você está indo para aquele lugar, pedem assim: ah, você pode passar lá no pet shop para mim? Ah, você pode passar e entregar esse documento lá no despachante para mim? E você vai atendendo esses pedidos e vai deixando as suas atividades de lado. Então, por quê que você faz isso? Porque você não tem prioridade, não fez uma escala do que é que deveria ser feito em primeiro lugar. Se você tem 10 atividades no dia, tem 10 atividades para resolver durante o dia todo, você faz 9. Você faz 9 atividades. Ficou somente uma de fora. Ficou somente uma atividade sem ser realizada. Mas justamente essa única que ficou sem ser realizada era o compromisso prioritário. Prioritário. Então, se você é um funcionário, digamos, você trabalhou o dia todo, chegou no final do expediente, você está exausto, porque você conseguiu fazer 9 atividades, concluir 9 compromissos. Mas o seu coordenador, o seu gerente, o seu patrão, que queria que você executasse a prioridade, se você não fez a prioridade, para o patrão, você não fez absolutamente nada, porque ele estava esperando que você realizasse a prioridade e não aqueles outros 9 compromissos. E assim vai ficando claro, porque muitas vezes é difícil entender o que está na cabeça da outra pessoa. Porque quando nós falamos faça isso, nós entendemos que a outra pessoa já saiba o que é a prioridade para nós, né? Só que na cabeça dela a prioridade é outra. Então é determinante que nós tenhamos clareza no relacionamento e clareza para nós próprios. Se eu tenho esse monte de atividades para fazer, eu tenho que falar comigo mesmo. Muito bem, eu sei que eu tenho tudo isso. O que é prioridade? O que se eu não fizer me dá mais problema ou mais prejuízo? E se eu for passar para alguém, eu tenho que fazer com que esse alguém entenda o que é a prioridade para mim. Ou nós nunca falaremos o mesmo idioma. E o quarto passo para a sua transformação é você dividir por etapas as tarefas que são muito longas ou as tarefas que são muito grandes. O nosso cérebro, ele gosta de economizar energia. Ele gostaria que nós, cada um de nós, ficássemos quietinho. Porque quando a gente não faz nada, fica quietinho, fica em repouso, a gente não se coloca em risco, tá? Não consome energia e fica ali quietinho e o cérebro fica todo satisfeito. Então, quando nós temos uma tarefa muito grande e nós, ou muito grande ou muito longa, e nós pensamos em voz alta, por exemplo, eu tenho que escrever um livro. Mas demora tanto para escrever um livro, né? O que é que o seu cérebro entende? Esse trabalho é longo, esse trabalho é grande.
Ah, não, olha, vai gastar muita energia. Então, ele começa a passar para você uma sensação de cansaço, uma sensação de que você está com preguiça, tá? Você não está disposto a escrever o livro. Então, você já entendendo que o seu cérebro nesse momento está trabalhando, o objetivo do cérebro é sempre te proteger, para que você não gaste energia, para que você não corra risco. Mas nesse caso, ele está fazendo com que você não execute a tarefa, porque é muito longa, é muito grande escrever um livro, afinal de contas. Então, qual é o quarto passo para a sua transformação? É dividir a tarefa em etapas. Então, vai escrever o livro, então você vai escrever o livro. No primeiro dia você vai fazer o sumário, no segundo dia você vai fazer o primeiro capítulo e você vai dividindo, né? Ou nos 3 primeiros dias eu vou escrever o primeiro e o segundo capítulo, e você vai dividindo em etapas e você vai conseguindo cada etapa. Agora, importante, meu amigo e minha amiga, é você, a cada etapa concluída, você comemorar, você festejar. Por quê? Porque é um reforço, é um estímulo que você tem, que você dá para você mesmo para iniciar a outra fase. Então é importante você adotar essa divisão das tarefas longas ou grandes por etapas menores que você vai conseguir concluir e com êxito. Agora, entenda uma coisa. Quando nós falamos para que você divida as tarefas grandes para que fiquem pequenas porções e assim você possa fazer, isso é diferente de dizer vou fazendo aos poucos. É uma outra coisa. Quando você divide, fica claro. Hoje eu faço isso, amanhã isso, amanhã... E fazendo aos poucos é diferente. Apoiado no mesmo exemplo que ela deu, se eu tenho que escrever um livro e fala, mas eu vou escrevendo aos poucos. Significa que um dia eu faço 20 páginas, no outro eu faço 15, no outro eu faço 10, no outro eu faço 5, eu vou cansando e eu vou diminuindo, uma hora eu esqueço. Então é diferente de fazendo aos poucos. Quando eu divido, fica pré-estabelecido. Eu vou fazer o sumário, eu vou fazer o apêndice, eu vou fazer a introdução, eu vou fazer o primeiro capítulo, ele tem começo, meio e fim. É uma tarefa onde está sentada na clareza, eu sei onde eu começo, eu sei onde eu termino, mesmo sendo picada. Não adianta assim, é legal, gostei disso, vou fazendo aos poucos. Não. Divida claramente qual dia você vai fazer o quê, para que essa grande tarefa se transforme em pequenas porções. E o quinto passo para a sua transformação é você respeitar a sua própria palavra, tá? O procrastinador, ele constrói hábitos, né? Hábitos de não respeitar a sua própria palavra. Ele fala assim, eu entrego o trabalho sim, amanhã. E chega amanhã e não entrega. Eu vou começar a levantar todo dia às 7 horas. E, hoje eu não vou levantar às 7 não. Eu vou levantar um pouquinho mais tarde. E amanhã a mesma coisa. Então, o quinto passo para a sua transformação é você respeitar a própria palavra. Você tem que mostrar para o seu cérebro que a sua palavra vale tudo, tá? Quando você falar assim, eu vou sair às 8 horas. Às 8 horas você saia. Eu vou concluir o trabalho dia 20. Fique tranquilo que eu vou concluir o trabalho dia 20. No dia 21, 8 horas da manhã, está na sua mesa. Faça isso. Faça o trabalho, respeite o dia da conclusão e respeite o dia da entrega, inclusive até o horário, porque você falou que vai entregar no dia 21 às 8 horas. Então você tem que respeitar. Ou quando você fala assim, olha, pode me aguardar, quinta-feira eu passo na sua casa. E tem que passar, porque você precisa passar para o seu cérebro que você fala e você realmente respeita prazos, horários e compromissos. Não se esqueça, nunca se esqueça, o seu cérebro
confia em você. Se você diz que vai fazer e faz, ele confia que você vai fazer. Se você fala que vai fazer e não faz, o seu cérebro também confia que você não é uma pessoa que respeita as suas próprias palavras. Então, respeite daqui para diante. Falou que vai fazer, cumpra. Falou que vai estar, esteja. Falou que vai concluir, conclua. Isso é muito importante. Você vai perceber que você vai se sentir mais seguro, mais tranquilo e mais produtivo. De repente, alguém pode dizer assim: nossa, mas eu não vou ficar muito chato. Eu falo que vou às 8, tem que ser às 8. Eu falo que for às 5, tem que ser. Não vou ficar chato demais, muito metódico. Não, não vai. O que você tem que entender é que é uma necessidade sua, que você não precisa da aprovação das pessoas para ser assim. É igual quando alguém tem um problema com o álcool, ele é um alcoólatra, está em recuperação, alguém fala: você aceita um gole? Ou você aceita brindar? Ou vamos lá em casa beber alguma coisa? O que ele diz? Eu não posso. Mesmo que todo mundo possa, não tem problema nenhum, é uma necessidade particular. E com você é a mesma coisa. Quando você diz: não, quando eu falo que eu vou às 8, eu chego às 8. Não é porque você é muito chato. Não, eu estou em processo de educação mental. Eu quero ser assim. Eu quero ensinar meu cérebro a ser assim. Porque eu sou muito procrastinador. Eu empurro tudo para lá. Se puder não fazer, eu não faço. E eu quero ser diferente. Então, quando eu falo que eu vou fazer tal hora, tal dia, aí eu faço porque eu estou em processo de educação. Isso você não precisa nem querer que as pessoas entendam, nem precisar do aval delas. Simplesmente é uma questão de respeito pessoal. E nós vamos lhe oferecer agora o nosso plano de ação para a sua mudança efetivamente, tá? No nosso plano de ação, você vai executar os 5 passos da sua transformação. Porque há necessidade dessa repetição e dessa reprogramação mental através desses 5 exercícios, ok? Então você precisa, para ter uma vida transformada, executar. Agora, o plano é você anotar, fazer um lembrete dos 5 passos. Não pode confiar na memória. Você tem que anotar, colocar esse lembrete em locais visíveis. Coloca no espelho do banheiro, coloca na sua escrivaninha, coloca no seu carro, na sua moto, aonde você bateu o olho, tem que fazer alguma das transformações na sua mente. Você busca um dos passos e execute. Então, o seu plano é preencher toda a sua vida pessoal ou profissional com lembretes para que você lembre sempre que precisa praticar para se transformar, com os 5 passos para deixar de ser procrastinador. Isso é o quê? É você cuidando de você. Isso é caminho de domínio mental. Isso é você identificar uma falha e corrigi-la. Isso é você tomando a posse da sua vida, corrigindo a sua maneira de agir com as questões menores. Quando você tiver uma grande coisa a fazer, um grande passo, uma grande transformação, vai ser tão fácil quanto as coisas pequenas, porque você já vai ter a sua mente treinada. Então nós temos que entender. Nós temos que entender e você tem que compreender definitivamente que procrastinação é um inimigo, tá? Esse entendimento é primordial para que a mudança se efetive. Então, procrastinar, adiar o que era necessário fazer, empurrando ele para amanhã, para depois, para realizar num outro momento, a longo prazo você vai ter transtornos e problemas, com certeza. Então, empurrar para amanhã é uma falsa ilusão, uma falsa sensação de que você está se livrando daquela tarefa ou atividade. Mas lá na frente elas vão estar amontoadas, vão estar agravadas e ainda necessitam
de serem solucionadas. Então, para que você não seja aquele que tem dores, porque seus sonhos nunca se realizam, as suas transformações nunca são realizadas, os seus projetos nunca saem do papel, você precisa entender que procrastinar é ruim e é um inimigo, e nós lhe oferecemos várias formas de você vencer, derrotar esse inimigo do vício da procrastinação. E quando nós falamos que ele tem que ser claramente para você um inimigo, é por quê? Porque nós temos uma tendência, vamos dizer até um humor negro, de falar assim: ah, eu sou assim, fazer o quê, viu? E achamos até graça de uma deficiência. Não, classifique o que deve ser mudado em você como um inimigo. Não, que pena que eu faço isso, que pena que eu sou procrastinador, que pena. Porque existe em nós uma tendência de ficarmos amigos das coisas que não são boas, e prova disso é a quantidade de pessoas que falam: ah, porque a minha depressão, sabe, a minha dependência, sabe, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, e acho isso normal. Cultivam aquele estado como se fosse algo positivo, algo que fosse inquestionável na vida delas, porque simplesmente existe. Não, não faça isso. Procrastinar, empurrar, não resolver já é um inimigo, um grave inimigo que você deve envergonhar-se de ver ele presente na sua vida. Liberte-se, porque o melhor ainda te espera. E como mensagem final, nós esperamos que você aplique no seu dia a dia, no seu cotidiano, todos os passos de transformação que nós acabamos de lhe apresentar. Tá? Por quê? Porque senão o tempo passa, meu amigo, o tempo corre, o tempo, daqui a pouco passaram-se anos, e o que você vê? Que você envelheceu e pouco realizou. Mas não se esqueça da boa notícia: nós podemos reprogramar a nossa mente e abandonar esse vício para sempre. Então vamos adotar essas novas posturas comportamentais, e nós vamos, adotando essas posturas, mudando nossos comportamentos, nossas atitudes, nossa forma de pensar, nós vamos aprender a ser altamente produtivos, e quando nós estamos nessa situação, nós nos sentimos felizes. Então, você não deve procrastinar e inicie já a sua mudança. E dentro dessa proposta é que nós vamos concluindo a nossa ideia, o nosso estudo sobre isso que pode certamente comprometer a sua felicidade e a sua vida plena. Sem contar que alguém que procrastina nunca é dono de si mesmo, nunca tem a posse de si mesmo, então nem podemos pensar em domínio pessoal. Então finalizamos o estudo Procrastinação. Pare de enganar a si mesmo. E com essas informações que nós acabamos de lhe passar, você poderá aumentar a sua rentabilidade, tanto na vida pessoal como na vida profissional. E assim, nós vamos anunciando, como sempre fazemos, o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. O que é que nós teremos para discutir? O tema será como ter energia para fazer tudo que deve ser feito. Onde vamos estar estudando este fenômeno, esse acontecimento onde durante o dia a nossa energia, a nossa bateria pessoal acaba e as atividades não. Como é que fazemos para ter energia para tudo que deve ser feito? Se você achou este conteúdo interessante, curta, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Dê sugestões de novos temas que você acha necessário conhecer. Pode escrever para a gente em qualquer das nossas redes sociais. Nos escreva, passa lá a sua mensagem, o que você deseja conhecer ou se aprofundar no seu conhecimento. Então acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. E nós queremos agradecer a sua presença, a sua atenção e deixar
O nosso grande objetivo da vida é de nós nos tornarmos maiores e melhores. Para você, o nosso abraço e até breve. Você já sabe e não é nunca fastidioso lembrar: quem domina, controla.